versículo 12. Mateus, no capítulo 6, Jesus, ele ensina aos discípulos, eles pediram e Jesus ensinou. Como vamos falar com o Pai? E aí ele ensinou, quando vocês orarem, orem, né? Pai nosso que estás nos céus. Todos conhecem, né? Independente de suas religiões. Às vezes a pessoa não tem nem religião, mas ele conhece essa passagem da Bíblia. Ele conhece essa oração que o Senhor nos deu. Amém? Então, Mateus 6, o versículo 12, ele está escrito assim. Acho que está muito alto aqui. Está escrito assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Aqui está igualzinho, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mas afinal, o que é perdão? Em Efésios 2, 3 está dizendo assim, ó. Não precisa acompanhar não, tá? Senão vai perder. Efésios 2, 3 está escrito assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então, perdoar é permitir que a pessoa se aproxime. Nós, desde o Éden, desde a queda, nós somos pecadores. Nós somos dignas de compaixão. Uma pessoa digna de compaixão, digna de perdão. Todos nós precisamos do perdão de Deus, amém? Vamos acompanhar aí, gente. Desfoca não. Então, quando Jesus ele fala assim, ó, ore assim, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem, que nos ofenderam. Eu estou dizendo assim para Deus: me perdoa, assim como eu perdoo aquele que me bateu, assim como eu perdoo aquele que me ofendeu e me xingou, deixou mais baixo que o cachorro, né? Como a gente fala. Perdoa aquele que me traiu, assim como eu perdoo aquele que me traiu. Assim como eu perdoo aquele que me tratou mal na frente de todo mundo. Assim como eu perdoo aquele que matou um ente querido meu. Forte, não é? Imagine você falar para Deus, Deus, uma pessoa chegar diante de Deus e falar: Deus, me perdoa assim como eu perdoo aquele que me estuprou. Aquele que matou meu pai, a minha mãe. Aquele que bateu em alguém muito querido meu. Aquele que me bateu. Me perdoa assim como eu perdoo aquele que me defraudou. Sabe o que é defraudar? Não? É que uma pessoa promete, tipo um rapaz. Um rapaz vai saindo com a moça, ela acha que vai casar, só que lá na frente ele fala que não. Resumindo, tudo é isso, defraudar, beleza? Não, né? Defraudar é aquele que promete, mas não cumpre. Melhorou? Melhorou, né? Tá bom. Exatamente. Isso. Deu agora, né? Agora fechou. Amém. Então, vamos prosseguir como ser perdoado. Então, perdoar é permitir que a pessoa se aproxime. Então, aquela questão de perdoar e esquecer, não existe. Porque você não tem uma chavinha que você muda na sua mente e fala assim: pronto, eu não lembro mais que a pessoa matou meu pai. Eu não lembro mais que a pessoa me roubou, nem que me defraudou, que mentiu para mim, que me envergonhou na frente de todo mundo. Não tem como, né? Alguém tem aí uma chavinha? Não? Não. Então, eu não tenho também. Então, perdoar não é esquecer. Perdoar é você ter compaixão, se colocar no lugar do outro, permitir que o outro se aproxime de você, sem você, com esse dedinho ou com esse dedinho, apontar. Você lembra daquele dia que você fez isso? Mas você falando isso, mas você já fez isso. Amém? Deu para entender o que é perdoar, né? Então, é uma união de arrependimento e sacrifício. Então,
eu uno uma pessoa que está arrependida e que não vai mais fazer, com aquele que está se sacrificando e dizendo, tudo bem, pode se aproximar de novo, vai. Por isso que Deus fala assim que a gente tem que ser como criança. A mesma hora que a gente ofende uma criança, passa uns 2 minutinhos, ela volta de novo, não volta? Ela perdoou. Amém? Só há perdão se uma das partes estiver de fato arrependida, verdadeiramente disposta, e a outra verdadeiramente disposta a sentir compaixão. Então, não adianta eu estar arrependida e aquele que eu ofendi não ter compaixão de mim. Então, não adianta, não vai haver perdão. Amém? E não adianta também eu ter compaixão, sendo que aquele não está arrependido. Entendeu? É união. Se não tiver união, não há perdão. Até rimou. Perdoe para ser perdoado. Jesus nos ensina a perdoar na mesma proporção que somos perdoados. Lá em Mateus 18, do 21 ao 22, resumindo, está assim. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7? Jesus respondeu, eu digo a você, não 7, mas até 70 vezes 7. A gente vai fazer conta para perdoar? Deixa eu ver. Eu gosto de fazer conta. Eu gosto de fazer tudo no computador, no Excel. Vou fazer uma planilha lá de quantas pessoas eu perdoei, quantos perdões eu ainda tenho para dar. É sério? Não, né, gente? Ele estava dizendo assim, ó, se a lei ou as pessoas dizem que você tem que perdoar tantos, perdoe esse tantos vezes esse tantos. Amém? Então não há limites para o perdão. Se você quer ser perdoado por Deus, você precisa perdoar. Amém? E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Então eu estou dizendo assim, ó, se uma pessoa mentiu para mim, e eu matei outra, e eu não perdoei aquela que eu menti, o meu pecado não é perdoado. E se eu menti para uma pessoa, ou para, sei lá, fiz alguma coisa pequena aos nossos olhos, e não perdoei o outro, o meu erro pequenininho não é perdoado. Então, vamos parar e analisar. Será que eu tenho falado com meu irmão de maneira falsa? Eu perdoei de boca, mas o meu coração está assim. Deixa ela com Jesus. Eu vou botar ela no meu joelho, eu vou botar ele no meu joelho. Eu já escutei isso. Deixa com aquela soberba, com aquele orgulho. As minhas orações estão sendo escutadas, recebidas. Eu estou tendo perdão com o coração dessa forma? Estou? Não estou. Porque se eu não perdoo, eu não recebo perdão. E se eu não recebo perdão, as minhas orações não são aceitas. Não adianta você sacrificar a carne, não adianta você fazer pacto disso, promessa daquilo, não adianta se você não perdoa, tudo é em vão. Amém? E não seja juiz do seu irmão, porque às vezes a gente tem uma falta de empatia igual o pessoal do mundo tem. Eu falo isso que a gente está num tempo de política, eu vejo um monte de post, né, disso, daquilo. Às vezes a pessoa posta uma coisa só porque achou colorido ou bonito, a outra já pega que, foi contra mim. E ali já vira uma intriga silenciosa. E aquilo vai corroendo o nosso coração. De repente eu estou com a cara virada com a outra. Não quero mais falar com você. Por quê? Nem sei. Já aconteceu comigo, pessoas com raiva de mim sem eu nem saber. Por quê? Eu sou juiz do meu irmão, sem nem saber o que está passando na cabeça dele. Entende?
Então, às vezes, as pessoas fazem uma zona em uma coisinha que podia ser resolvido numa conversa de 2 minutos. Amém? Ou então em um pedido de desculpa. Bateu, ela esbarrou em mim de propósito. Se eu voltar e falar, irmã, desculpa, acabou. Mas se eu não voltar, bestagem. A outra já ficou lá magoada. E aí a oração dela não... O ministério, os sentimentos, tudo dela não prospera, porque ela parou ali. O processo se mirrou, ficou mirrado, atrofiado. Amém? Então, por causa de um negocinho desse, de eu me pôr como juiz do meu irmão, muita coisa vai desandar, inclusive nos ministérios aqui da igreja. Amém? Então, toma cuidado com aquilo que você fala, porque às vezes a pessoa não está no bom dia. E às vezes você não está no bom dia. Quando eu não estou no bom dia, eu não abro minha boca. Eu não vou nem trabalhar às vezes. Sério. Para quem pode se dar o luxo de não ir trabalhar porque está no péssimo dia, faça isso. Sabe? Se coloque no lugar do outro. Porque quando você tem empatia, você evita tantos transtornos. E essa questão de se colocar no lugar do outro é tão complicada que parece fermento, sabe o fermento? Você joga numa massa, a Vângela sabe melhor do que eu. Bota na massa e deixa lá. Quanto mais você deixa, a massa faz o quê? Diminui, cresce. Amém? E cresce, aparece, transborda, pode até desandar muita coisa. E não é só com você, é com todos ao redor. Amém? Então, eu gosto muito desse texto que fala assim, Colossenses 3:13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Então, pega a sua vida, olha toda para trás, se julgue mesmo, porque a Bíblia fala para você se examinar. Se julgue, seja juiz de você mesmo e fale, meu Deus, eu recebi perdão por tudo isso e eu não consigo suportar um irmão que fala mais alto que eu. Eu não consigo suportar um irmão que fecha a cara por tudo, mas eu nem sei o que está passando na vida dela, porque eu nunca perguntei. Amém? Então, se coloque no lugar do outro, suporte. Suportar é o quê? É dar suporte, é sustentar mesmo. Vocês lembram de Arão e Ur lá, de Moisés? Levantava, os israelitas ganhavam. Ele cansava, o braço caía, os amalequitas ganhavam. Então, precisou de 2 para suportar. Para vencermos a guerra, a gente precisa suportar. E se você não suporta o seu irmão do lado, por que está sonhando em ir para as nações? Por que está sonhando ir para outros lugares falar de Jesus se você não suporta quem está no ministério do seu lado? Se você não perdoa quem está do seu lado, que está ali com bobeirinha de dia a dia, lá é pior. Prepara aqui, suporta aqui, para chegar lá, Amém? Tá dando nenhum glória esse povo dá, aleluia. Prestando atenção, né? Amém, isso é melhor. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Então, primeiro ele fala assim, ele perdoou todas as suas dívidas lá para trás, zerou a conta. A partir daqui você não vai errar? Claro que vai. Então, ele perdoou lá atrás, você perdoou o seu irmão igualzinho ele te perdoou, toda a sua vida. E a partir de agora, você não julga, você não condena, você perdoa. Porque a partir de agora você precisa de quê? De julgamento? De condenação? Não, você precisa de perdão. Porque você pecou a vida toda, não significa que daqui para frente não vai pecar. É em outras coisas, mas vai. Amém? Então, pare também de olhar para trás. Vamos recapitular. Perdoe para ser perdoado. Não seja juiz do seu irmão e tenha empatia.
e pare de olhar para trás. O perdão do Senhor é único e eterno. Quando eu falo pare de olhar para trás, eu falo assim, hoje eu terminei um livro hoje, que diz assim, eu não consigo me perdoar. Não é que você não consegue se perdoar, porque você não faz uma ofensa contra você mesmo. Não existe. Não tem, o bispo pode até me ajudar. Não tem na Bíblia menção a perdão a si mesmo. Tem perdão a outro e perdão de Deus. Perdão e perdão. Não tem perdão para dentro. Tem perdão para fora. Amém? Então, quando você olha para trás, você está colocando em pauta o perdão de Deus. Olha que difícil. Quando você olha para dentro e fala assim, eu não consigo me perdoar porque eu fiz tal coisa. Você está se sentindo tão orgulhoso que, eu nunca pecaria dessa forma, mas eu pequei. Então, está se elevando tanto como se você nunca fosse pecar. Dá para entender? Então, não existe o perdão próprio. Eu não tenho que me perdoar. Eu tenho que aceitar o perdão de Deus. E ponto. Não tem uma ofensa que você faça para você mesmo. Dá para entender aí? Então, você não ofende a si mesmo. Você ofende outros ou ofende a lei de Deus. Então, eu recebo o perdão de Deus e dos meus irmãos. Amém? Então, sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Glória a Deus. Isaías 43, 25 diz isso. Ele apaga os seus pecados. Por que você está remoendo? Por que você está olhando para trás onde você caiu? Olha para cima. Muda a direção. Entende? Senão você não vai crescer, vai ficar parado lá. Vai ter retrocesso na sua vida. Nada vai andar enquanto você não aceitar o perdão que vem do alto. Amém? E por fim, aceite o perdão de Deus e siga. Colossenses de novo. 1, 13 ao 14. Resumindo, diz assim. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então você é remido, amém? Você é aquele que vai morar no céu. Pare de ficar olhando onde você pecou, caiu, ficou. Não fica lá não, levanta e segue. Sabe? Aceita o perdão de Deus e vai, porque Ele te chamou, não foi para ficar parado remoendo. Ele te chamou, não foi para ficar parado imaginando por que você fez aquilo. Aceita que Ele te perdoou e não faça mais. Jesus falou o que para aquela mulher que ia ser apedrejada? Vá e não peque mais. Não peques mais. É uma segunda chance, gente. Levanta e vai. Amém? A gente não está em tempo de ficar parado, remoendo. Não está em tempo de ficar segurando uma dor de estimação. Ele te chamou, vai. Ele te remiu, a palavra é clara. Ele te remiu e te transportou do reino das trevas para o reino da luz. E o reino do Senhor é para você caminhar, para você dar fruto. Amém? Você foi uma árvore, um galinho enxertado na videira. Então, a videira verdadeira é Cristo. Se você está em Cristo, uma nova criatura. Nova criatura não tem passado. Nova criatura tem futuro. Amém? Glória a Deus. Então, não existe se perdoar. Ele te perdoou. Aceita e ponto. Amém? Vamos ficar de pé? Com a permissão do bispo, que eu nem pedi. Já peço agora, amém? Eu quero que você pense, leva a sério isso aqui que eu vou falar para você. Feche os seus olhos e imagine onde você caiu, onde você parou. Quem foi que você não liberou perdão para que Deus não receba a sua oração? Onde é que parou a sua vida espiritual? Por que você não sai deste lugar? Amém? Vamos colocar agora no altar, aproveitar o Espírito Santo de Deus, já fala com Ele agora e diz assim: Pai, limpa o meu coração, me ajuda a receber o seu perdão e que o Senhor seja glorificado na minha vida, amém? Então,
enquanto eu oro aqui, você pensa aí, se você entendeu, amém. Se não entendeu, aproveita o Espírito Santo que ele está aí do seu lado, ó. É só perguntar para ele, o que é mesmo Deus que eu tenho que falar? Amém? Então, vamos lá. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu povo, Deus. O teu povo que se chama pelo seu nome, Senhor. Nós precisamos, Senhor, tirar do nosso meio aquilo que não te agrada, Pai. Se é falta de perdão, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha abrir o coração, trazer a memória, Senhor, aos teus filhos, Pai. E que haja, Senhor, a liberação de perdão, Senhor, e que eles venham prosperar espiritualmente, Deus. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor, que haja perdão no meio do teu povo, que haja um renovo, Senhor, um renovo diferente, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o teu Espírito Santo venha tocar esses corações de tal maneira, Senhor, que de dentro para fora, Senhor, venha jorrar água, Pai, água em abundância para alimentar, Senhor, multidões, sabe, Pai, para que a terra seca, Senhor, venha gerar vida, Pai, faz, Senhor, o teu povo gerar vida, aqueles que perderam, Senhor, o contato contigo, Pai, talvez por arrogância, por orgulho, meu Deus, em nome de Jesus, ou talvez até por inveja que eles nem sabem identificar, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha arrancar toda a raiz, Senhor, do nosso meio, Pai. Todo e qualquer tipo de raposinha, Senhor, que venha se aproveitar do teu povo, da fraqueza do teu povo, Pai. Eu declaro que haja, Senhor, a cura. Eu declaro que haja, Senhor, a limpeza total. Traz a memória, Senhor, onde eles precisam liberar perdão. E que haja um perdão genuíno, Pai. Que o teu povo, Senhor, venha receber o perdão que vem do Senhor. Que venha valorizar, Senhor, o perdão que vem do Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por cada vida que está aqui, por cada vida que está orando agora conosco, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigada, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe.